Azul e vermelho são as cores do semáforo político nos Estados Unidos. Democratas ou republicanos, quem vai ganhar as próximas eleições? Junta-se a este semáforo, para além da Judite França e da Raquel Abcacis, a editora de Internacional do Observador, Cátia Bruno, diretamente dos Estados Unidos. Cátia, boa tarde, bom dia por aí. Ambiente de roer as unhas, onde é que estás? Olá, Vanessa. Olha, eu estou em Washington, D.C. E aquilo que é evidente logo de manhã é a quantidade de polícia nas ruas e já falei até com algumas pessoas aqui que confirmaram, é uma quantidade muito maior do que o normal e, portanto, está obviamente ligada às eleições desta noite. Há aqui claramente um reforço da segurança por medo de que possa haver protestos nesta noite eleitoral, possa haver distúrbios e, portanto, pelo menos aqui em D.C. há muita preocupação com isso. E há muita gente a ir votar? Bom, aqui em D.C. é um estado muito pequenino, portanto é difícil perceber essa adesão. Sabemos só que historicamente sim, costumam votar muito, mas parece-me que o mais relevante são os estados maiores, a Pensilvânia, voltamos sempre à Pensilvânia, e aí aquilo que vemos é que sim, as urnas estão cheias, mas como é preciso também somar o voto antecipado de muitos que já o fizeram, isso não nos dá propriamente um sinal muito concreto de quem poderá ir à frente e qual a adesão a esta eleição. Pelo menos a experiência que temos tido aqui nos últimos dias é que a maior parte das pessoas com quem falamos vai votar. Isso parece evidente. Até exatamente por ser uma eleição tão renhida. Exato, isso provoca mais mobilização junto daqueles que estavam indecisos e que até poderiam pensar em não ir votar. A partir do momento em que veem que está taco a taco, alguns podem decidir à última hora, bem, afinal vou dar uma força neste ou naquele, que não é o meu candidato ideal, mas é mais para o lado que eu penso que é um mal menor para o país. Já referiste aí essa tensão que existe para, a partir do momento em que vão ser conhecidos os resultados. Como é que está a ser vivida esta questão das dúvidas que vão sendo lançadas pelos republicanos sobre as suspeitas de fraude eleitoral? É uma das questões mais tensas, porque Donald Trump, na última semana de campanha, frisou uma e outra vez que desconfia do processo de contagem de votos. Ontem à noite, por exemplo, disse que não confiava na capacidade dos Estados de fazerem essa contagem, porque, disse ele, respondem ao Governo Federal e, portanto, a dar a entender que, como o Governo Federal neste momento é conduzido por Joe Biden, que isso influenciaria os Estados para fazerem uma contagem favorável aos democratas e, portanto, parece estar a desenhar-se um cenário em que, se Donald Trump não for o vencedor, esta eleição será contestada, como aconteceu em 2020. E isso, tendo em conta o que aconteceu no ataque ao Capitólio, faz com que haja muitos receios de uma possível repetição de violência após serem conhecidos os resultados desta noite. Cátia, e em termos de previsões, a que horas, já agora peço-te um esforço de fuso horário para fazer a correspondência com a hora aqui em Portugal, a que horas é que é previsível que saiam, enfim, as primeiras previsões sobre o que é que são pelo menos as tendências de voto? Há bocado ouvíamos aqui falar sobre isso, que há alguma tendência, há tendências de voto que serão conhecidas logo depois de fecharem as urnas. Para que horas é que isso está previsto? Bom, eu diria que vai ser uma noite eleitoral muito longa. As primeiras urnas a fecharem são no Kentucky, que será por volta da meia-noite em Portugal, e o Kentucky não é um swing state, portanto não retiraremos daí nenhuma indicação. Kentucky quase certamente votará em Donald Trump. Eu diria que o primeiro sinal poderá surgir com a Pensilvânia, que as urnas fecharão, penso eu, por volta das 2 da manhã, talvez um pouco antes, em Portugal. E isso será logo o grande indicador, porque quem ganha a Pensilvânia ganha o maior swing state e, portanto, isso pode ajudar-nos a perceber. Mas é claro que há sempre a possibilidade de, imaginemos que o outro candidato ganha todos os estados que são swing states do Sul, por exemplo, a Geórgia, o Arizona, o Nevada. Aí já a coisa fica mais taca-taca outra vez. Portanto, no fundo, parece-me que vai ser uma noitada em que só muito de madrugada em Portugal, já de manhã, possivelmente, é que poderemos dizer, bom, as sondagens à boca das urnas apontam para este vencedor. E depois, é claro, são sondagens à boca das urnas e aqui nos Estados Unidos, desde que Donald Trump é candidato, elas têm sido contestadas. Portanto, a contagem dos votos em si é essencial e isso pode demorar semanas em alguns estados.
Pois vamos ter de aguardar, mas podemos ter esses primeiros sinais de madrugada e é por isso que temos aqui uma emissão especial na Rádio Observador que vai arrancar a partir das 7 e vai ser até amanhã, ao final da manhã e naturalmente também aqui na Tarde Política. Cátia, e estas próximas horas, quais é que são os teus planos? Bom, os meus planos estão mais focados na noite eleitoral em si, não é? Sendo que a noite eleitoral aqui começa cedo, porque às 6 da tarde normalmente já são hora de jantar, e nós estamos a planear passar a noite eleitoral em 2 bares que ficam perto do Capitólio e que vão fazer festas de acompanhamento da noite eleitoral. Um que é claramente apoiante de Kamala Harris, tem bebidas especiais para esta noite, como por exemplo, Estão a Comer os Gatos, é um dos nomes dos cocktails, e depois estaremos também num bar que apoia Donald Trump e que terá também uma festa específica para acompanhar a noite eleitoral e, portanto, estaremos por aí, pelas ruas também, naturalmente, se houver alguma agitação ou alguns festejos perto do Capitólio, perto da Casa Branca, cá estaremos para acompanhar. E vamos também acompanhar naturalmente as vossas reportagens em observador.pt e também com entradas da Cátia Bruno, que está nos Estados Unidos com o Diogo Ventura a acompanhar estas eleições que podem ser das mais renhidas da história. Raquel, e aqui, para já ainda sem cocktails, esta questão das dúvidas de fraude eleitoral voltam a pairar. Achas que até de forma mais grave, se calhar, do que há 4 anos, com tanta ameaça pré-eleitoral já? Sim, tendo em conta sobretudo que há um passado, não é? E esse passado tendencialmente vai acumular tudo o que sejam intenções violentas que os apoiantes de Donald Trump tenham e mesmo o tipo de declarações que Donald Trump irá fazer à medida que, se vierem a ser conhecidos os resultados e não lhe forem favoráveis, até que ponto é que o próprio candidato é o incendiário, como já foi em 2020, só que desta vez tendo em conta o histórico, com efeitos mais incendiários. E no fundo o meu semáforo hoje tem a ver com isso, porque nós vivemos todos em democracias, estamos habituados em democracias já com alguma maturidade a não duvidar das regras eleitorais. E isso é um precedente que foi aberto em 2020 por Donald Trump e que pode colocar em risco não é só a democracia americana, é que isto depois faz história. O que acontece nos Estados Unidos depois replica-se em todas as outras democracias do tipo ocidental, como nós gostamos de dizer, de democracias maduras, em que as pessoas confiam, fazem todas parte de um jogo em que todos confiam nas regras. E de repente nós vemos a principal democracia do mundo, talvez não a maior, mas a principal, a colocar dúvidas sobre a principal regra que todos os democratas devem respeitar. A mim deixa-me muito preocupada, não só pelo que pode acontecer do outro lado do Atlântico, mas por aquilo que serão os efeitos em catadupa que acabarão por chegar a outros países e talvez aqui a Portugal, porque se nós deixamos de confiar uns nos outros, naquilo que é mais básico, torna-se impossível viver em democracia e, portanto, eu acho... Até porque se vê muito na Europa outros partidos replicarem estratégias utilizadas por Donald Trump. Sim, Donald Trump foi um fenómeno que, enfim, tem vindo a ter os seus filhotes um pouco por toda a Europa e já aqui chegados a Portugal. E, portanto, é de facto muito preocupante que uma democracia que tem 100 e muitos anos, onde nunca esta questão se colocou, sistematicamente ela seja posta em cima da mesa de uma forma ainda por cima nada objetiva. Esta conversa começou nas últimas semanas de campanha sem um único voto contado. E, portanto, quando se começa logo a lançar desconfianças, ainda sequer do primeiro voto estar contado, podemos concluir que assim que aparecer um resultado que não seja favorável, quem faz esse tipo de acusações aproveite para lançar o rastilho. Como digo, é um filme que já vimos e que só pode ser pior desta vez.
E desta vez, Judite França, estiveste a acompanhar de forma ainda mais próxima esta campanha presidencial e o teu sinal aqui no semáforo político vai para aquilo que foi esta campanha, o balanço que se pode fazer e depois também essas consequências para a Europa. Muito rapidamente, é de facto uma eleição presidencial que fica para a história. Fica para a história quem ganhar e quem perder também, porque ambos dividem uma América, mas implicam um conceito de país que tem mudado muito nos últimos tempos. E é muito curioso porque, se a noite eleitoral correr de feição a Kamala Harris, vamos ter uma cidadã que é descendente de indianos e jamaicanos. Se for Trump a ganhar, vamos ter um ex-presidente dos Estados Unidos que regressa à Casa Branca e que triunfará, apesar de ter sido condenado em tribunal por variedíssimas coisas, nomeadamente falsificação de documentos ou agressão sexual. São duas questões que, de facto, mostram o quão especial esta eleição é. E depois, enfim, temos discursos completamente opostos. Nós não há nada que se compare com o discurso violento com Donald Trump, nada que se compare em Portugal. E também é difícil encontrar uma campanha que eu diria que é uma campanha tão organizada profissionalmente como é de Kamala Harris. Foram medindo as eleições e foram medidas as sondagens ao centésimo, tentaram mantê-la fora da comunicação, digamos, a entrevista a solo, acabaram por ter de ceder, mas muito poucas vezes, exatamente para evitar qualquer erro, porque qualquer erro pode ser fatal. Veremos se o de Madison Square Garden não será fatal para Donald Trump. É um país muito diferente, porque, por exemplo, há um lugar para votar em Chicago que fica dentro de uma lavandaria, e em São Francisco é possível comprar croissants com cobertura de amêndoa e votar ao mesmo tempo, porque é numa pastelaria. Por fim, no Iowa há mesmo assim há tanta abstenção. No Iowa dá para os jovens porque é num salão de jogos. Portanto, quer dizer, de facto, é um país diferente, que faz campanha até à última, não é? Estão a fazer campanha neste momento ainda, não é? Portanto, não tem a questão do dia de reflexão. E por fim, olhando para a questão europeia, que é aquela que nos toca, porque de resto isto estamos só a ver, não é? Mas ainda hoje lia no New York Times uma votante em Kamala Harris dizer que lhe pesa na consciência a tragédia em Gaza. Enfim, Donald Trump promete fazer exatamente a mesma coisa. Eu também ouvia hoje uma libanesa dizer que Trump prometia acabar com a guerra, mas quer dizer, isso não é para acreditar. Onde é que pode haver de facto uma diferença muito grande? É na questão da Ucrânia. Putin está claramente à espera que Trump ganhe a guerra e à espera que cesse a ajuda à Ucrânia, e aí o país fica de joelhos. E, portanto, o impacto na decisão das guerras e o impacto que pode ter na Europa, a vitória de um ou do outro no chamado polícia do mundo, quer nós queiramos, quer não, é o polícia do mundo ainda, porque pode alterar o destino de países como, por exemplo, o da Ucrânia. Vamos falar de resto sobre isso, o impacto destas eleições norte-americanas na Europa, no Direto ao Assunto e também no Tiratei, mas mais daqui a pouco. Faltam só as vossas cores, muito rapidamente, creio que ainda não disseram. Eu vou dar um roxo, que é a mistura dos dois, não é? Eu vou dar um roxo, porque ninguém sabe em quem apostar, portanto. Raquel. E eu repito o roxo para não estar sempre a dar o encarnado e ainda com a expectativa de que haja um retrocesso. O Donald Trump há bocado na televisão dizia que as notícias que tem é que está tudo a correr bem. Pode ser que ele tenha um último minuto de bom senso e não continue com esta narrativa. Ao contrário dos semáforos na estrada, há aqui uma panóplia cromática sempre no semáforo político.